Olá, hoje eu vou falar com vocês uma vez mais sobre feminismo e de como essa marcha das minorias oprimidas, dessa ditadura do politicamente correto, está transformando o mundo num lugar muito chato e sem liberdade. Eu fiz um comentário aí no meu Facebook, minha página pessoal, claramente sarcástico, brincalhão, sobre a imagem contrastante aí da retaguarda das primeiras damas americana e francesa no encontro carinhoso entre Donald Trump e Macron. Eis o que eu publiquei e eu volto em seguida com o meu comentário acerca da reação de muita gente, muitas feministas principalmente, a essa clara brincadeira. Eis o que eu disse. Eu sempre fui americanófilo e meio francófobo. Afinal, nasci em 4 de julho de 1976, aniversário de 2 séculos exatos da independência americana. Sou capitalista liberal, enalteço a Revolução Americana e repudio a francesa, aplaudo a simplicidade dos americanos, o sujeito mais rico é apenas Bill, e rejeito a arrogância elitista dos parisienses, especialmente dos filósofos. Defendo o individualismo mesclado de patriotismo dos Yankees e condeno o coletivismo estatizante dos franceses. Mas, com todo respeito, tudo isso poderia ser resumido numa só imagem. Viva a América, terra de fartura e abundância, mesmo quando por meio de importação no livre comércio. Aos franceses restará, como sempre, a inveja transformada em feminismo. Pois bem, a turma não achou a menor graça nisso. Quer dizer, na verdade, repito, a maioria silenciosa costuma achar graça, tanto que esse post teve mais de 4.500 curtidas e centenas de compartilhamentos. Mas o barulho feito pela turma da patota, da patrulha politicamente correta, que invade perfis alheios para atacar, é que foi uma coisa impressionante. Choveu ataques, ofensas, saiu da toca um monte de feministas ou homens culpados que morrem de medo da acusação de machista para atacar uma piada, repito. Uma pessoa minimamente inteligente percebe que eu estava brincando e usando ali as diferenças dos atributos físicos de Melania Trump e da esposa mais velha, da senhora de Macron, como uma analogia, não é nem metáfora a palavra certa, uma simples analogia àquelas características que eu realmente valorizo na América e que eu encaro com um certo desprezo na França. E óbvio que a França tem 1000 coisas incríveis, inclusive vários pensadores liberais, desnecessário dizer. Aliás, o fato de ter que explicar uma piada, uma generalização, já é algo triste, que retrata aí a decadência intelectual, quiçá moral, do nosso tempo, da nossa época. Foi a França que nos deu Montesquieu, foi a França que nos deu Tocqueville, foi a França que nos deu Benjamin Constant, foi a França que nos deu Jean-François Revel e foi a França que nos deu vários outros pensadores interessantes. Mas, como toda brincadeira tem um fundo de verdade, nesse caso uma verdade bem expressiva, foi na França também que as principais ideologias nefastas do século XX foram paridas. Foi na França, por exemplo, que Pol Pot, o maior carniceiro da história em termos relativos, ele exterminou 1/3 praticamente da população do Camboja, foi lá que ele aprendeu sobre o marxismo e voltou então para o seu país e matava pessoas que simplesmente tinham óculos, porque era sinônimo de intelectualismo. É na França que o marxismo prosperou e se espalhou para as academias do mundo todo. Foi na França que tivemos Foucault espalhando loucura como se fosse normalidade, libertinagem como se fosse liberdade. Enfim, eu brinco, um amigo meu filósofo brinca e eu copio a brincadeira, que na verdade toda ideia ruim, ideológica, você vai lá cavucar, você vai encontrar um DNA francês. A França tem essa postura arrogante, racionalista, A Revolução Francesa versus a Revolução Americana é um estudo de casos perfeito para ilustrar isso. É verdade que alguns pais fundadores americanos
flertaram com o radicalismo jacobino, como o próprio Thomas Paine ou Thomas Jefferson. Graças a Deus, eles tiveram contrapeso em pensadores mais conservadores como Madison e John Adams. Graças a isso, em parte, a Revolução Americana foi muito melhor e preservou, na verdade, foi até alguns chamam de oxímoro, revolução conservadora, preservou valores que já vinham lá da metrópole inglesa. Enquanto que a França fez tábula rasa do mundo, das tradições, queriam enforcar o último padre, o último rei com as tripas do último padre, como disse Diderot, criaram o templo da razão no lugar de Notre Dame, com extrema arrogância, esquartejaram, guilhotinaram inúmeras pessoas. Robespierre, o incorruptível, que seguia a vontade geral russoniana, acabou também sendo guilhotinado. As partes íntimas da rainha foram espalhadas, cortadas e espalhadas por todo Paris. Enfim, uma coisa nojenta, uma sangria desatada, um ódio, todos movidos ali por recalque, ressentimento, querendo destruir em vez de construir algo melhor em seu lugar. E o resultado do lindo slogan igualdade, liberdade, fraternidade foi a ditadura de Napoleão. Enquanto que os Estados Unidos, depois de 230 anos, têm a mesma Constituição com apenas 20 e poucas emendas. Há uma diferença que é representada por um abismo entre a experiência da liberdade, da Revolução Americana e da francesa. Mas o ponto aqui nem é esse. Isso é tema para um outro vídeo interessantíssimo, farei um dia. O ponto aqui realmente é como a ditadura do politicamente correto, a marcha das minorias oprimidas, a revolução das vítimas se tornou algo chato, pentelho, insuportável e asfixiante para as nossas liberdades. Como brincou um amigo meu, essa turma seria capaz de queimar em fogueira em praça pública um Costinha, que fazia suas piadas politicamente incorretas, até mesmo um Mussum, não é mesmo? Enquanto que gostaria de soltar em liberdade um Champinha, estuprador, né? Porque os valores dessa turma estão totalmente invertidos. E lá veio então uma chuva de gente falando que eu era isso, aquilo, inclusive veio uma que eu fui averiguar do PSOL, né? Tinha que ser, que não só disse que eu era uma pessoa escrota, desculpa, né? Peço vênia às senhoras pelo linguajar, mas foi o que ela usou, e abominável, como desejava que alguém fizesse alguma coisa para cancelar minha existência. Uma ameaça velada de morte, né? E essa pessoa se diz protetora dos ofendidos. Ou seja, ela sequer percebe, aí vem o meu interesse sociológico, antropológico nessa história toda, né? Eu dei enorme atenção a esse pessoal na minha página, porque eles não conseguem perceber, e eu acredito que isso seja verdade, não é só canalice, eles não conseguem perceber a incoerência, a gritante contradição entre suas palavras e suas ações. Eles acham que eles estão defendendo o lado certo da história, a civilização avançada, moderna, contra bárbaros reacionários fascistas como eu, né? E isso lhes dá o direito, então, de entrar no perfil alheio, ofendendo, desejando a morte da pessoa em nome da tolerância e da paz e do diálogo civilizado. E eles não conseguem perceber isso. E tudo por conta de uma piada que 4.500 pessoas, pelo menos, curtiram. E vários comentários mostraram que entenderam. Uma brincadeira, né? Rolou na internet aí, circulou uma outra, né? Que é quando a Ferrari estaciona do lado de um Prius. O fato é que não se pode mais ofender ninguém, segundo essa turma moralista, né? Essa turma da Inquisição politicamente correta. Como eles são parecidos com as tiazinhas carolas que eles dizem detestar, né? Que antigamente faziam fofoca sobre os maus costumes e hábitos da vizinhança, né? Eles querem intimidar e calar qualquer um que ouse divergir uma vírgula da cartilha deles e mesmo com piadas. Saber rir de si mesmo é um primeiro sinal de maturidade, autoconfiança e autoestima, para usar o termo que eles tanto gostam. Eles não são capazes de rir de si mesmos. Eles não sabem que eu, por exemplo, tenho vídeos sobre cota aos baixinhos e já escrevi em vários textos que do alto dos meus 1,70 eu enfrento qualquer um deles.
né? Quando eu encontro algumas pessoas pessoalmente, elas olham, você parece maior nos vídeos e nas fotos. Aí eu brinco, né? Não, eu sou isso tudo aqui, né? 1,70 m de altura. Eles me atacam por estar acima do peso, mas isso não tem problema, né? A gordofobia nesse momento não importa se o alvo é alguém do lado de lá, um conservador ou um liberal. Essa hipocrisia é que chama a nossa atenção. Inclusive surgiu uma lá se dizendo feminista libertária. Deixa eu explicar uma coisa. Eu conheço a ideologia, eu conheço pensadores desse tipo, né? Como por exemplo uma que eu já resenhei para a Gazeta, a Wendy McElroy, com o livro da Rape, Culture, Histeria. E ela diz que o feminismo libertário defende o indivíduo, né? Seria o individualismo versus o coletivismo. Deixa eu explicar uma coisa, eu conheço tudo isso, mas é balela. Feminismo, hoje em dia, é associado ao coletivismo de esquerda e ponto final. São elas as mais barulhentas e organizadas que têm entrada na imprensa. São elas que falam em nome das feministas da terceira geração. Raivosas, que levaram a luta de classes marxista para dentro dos lares familiares, que encaram homens e mulheres não como complementares, mas como inimigos mortais, que encaram casamento como uma prisão. Se elas querem falar que as mulheres têm direito à liberdade de escolha e isso é feminismo, guess what? Isso não é feminismo, isso é liberalismo. Já tem uma palavra para isso. Liberdade de escolha, e se a mulher escolher ser uma católica conservadora dona de casa? Pode? Não, não pode. As feministas não respeitam essa escolha, não é mesmo? Se o feminismo é a mulher empoderada, detesto essa palavra, né? Infelizmente alguns liberais usam, mas se feminismo é defender a mulher empoderada, então por que elas não têm um pôster de Margaret Thatcher como ícone do movimento? Quer alguém mais poderosa do que Thatcher foi durante mais de uma década primeira-ministra do Reino Unido, resgatando a nação, o Império Britânico e a sua economia e seus valores? Ah, mas Thatcher era conservadora e não dava mínima para o movimento feminista. Então não serve. Esses movimentos de minoria não tem nada a ver com as minorias que eles dizem defender. O movimento racial não tem nada a ver com o negro. Fosse assim, eles admirariam Thomas Sowell, um dos maiores pensadores negros vivos. E eles repudiam, abominam Thomas Sowell. Agora mesmo nós vimos o rapper Kanye West, marido da Kim Kardashian, fazendo juras de simpatia e amor a Trump e sendo execrado pelos liberals, pela esquerda progressista. Ou seja, diversidade não tanto, né? Porque negro nos conservadores não pode. Os liberais, a esquerda liberal, entre aspas, americana, não quer perder o monopólio da defesa das minorias. É isso que está em jogo e é disso que esses movimentos tratam. Não tem nada a ver com a defesa das minorias, do indivíduo em si, a menor minoria de todas. Então essa gente é muito chata e não entende que as pessoas não têm direito de não se sentir ofendida. Se for assim, acabou o humor no mundo, porque todo mundo vai sempre poder se sentir ofendido com alguma coisa. Agora, ofender conservador, carola, católico, cristão, isso pode, né? Ofender o homem branco heterossexual, isso pode, né? Então não tem nada a ver com ser contra ofensas. Tem a ver com ideologia de esquerda. E ponto final. E essa gente é muito chata, não consegue mais rir de si mesmo e nem de piadas. Amadureçam. Tentem ganhar um pouco mais de confiança em si mesmos. E quando isso acontecer, vocês talvez poderão ser os primeiros a rir das suas próprias características estereotipadas, caricatas. Porque isso é importante e é disso que se trata o humor, o riso inteligente. Agora, quem quer gargalhar como uma hiena, aí tem realmente esse humor escrachado aí da turma, inclusive politicamente correta, né? Que cai nas graças da esquerda, como Gregório do Vivier e companhia. Quem quer humor um pouquinho mais inteligente, não chapa branca, contra a maré vermelha, né? Independente, corajoso, aí vai ter que exigir um pouco mais de coragem e, claro, que ofenda as minorias, porque elas estão justamente se tornando a ditadura do momento. E isso nós não vamos aceitar. O humor é um instrumento de luta pela liberdade e sempre foi. O humor é fundamental
para que possamos, pela comicidade, mostrar o que está errado na sociedade. E hoje o que está errado é justamente as pessoas não conseguirem mais rir de uma imagem contrastante entre uma primeira-dama claramente saudável e apetitosa do ponto de vista físico e outra que é a famosa tábua rasa, como a gente dizia no meu tempo. Vocês cansam. O feminismo cagou o troço todo. E está insuportável hoje em dia viver nesse mundo que vocês estão no poder e no controle.